fala a verdade. Além de serem bonitos, né, o pastor e a pastora também são elegantes. Então sempre que eu venho aqui, eu fico olhando a minha roupa, falo, será que eu estou bem vestido para tirar foto com o Galindo, né? Porque esses dois aqui não são mole não, gente. Bom, eu estou feliz demais, estou aqui com o Rodrigo veio me acompanhando. Fique de pé, Rodrigo. Rodrigo, solteiro. Rodrigo, formado em Direito, orando ao Senhor, aleluia. E a irmã que estiver aí orando também, né? Já vai aí, ó, dando uma sacada em tudo. Então assim, eu trouxe hoje 2 livros meus, um que você já conhece. Quantos estão aqui? Porque eu sei que tem muita gente que chega, ainda mais uma região como essa aqui, tem gente que chega e que sai e tal. Quem aqui nunca me viu assim? Pastor, eu nunca vi o Senhor. Estou dizendo na internet não, estou dizendo assim, pessoalmente aqui, né? Na internet muita gente já me viu, mas pessoalmente assim e tal. Isso, legal. Então tem bastante gente que não me conhece. Bom, eu sou pastor da nossa igreja há muitos anos, melhor não falar quanto tempo, né? Muitos anos já. Pastorei 2 igrejas nossas já. E aí eu saí das igrejas porque o meu pastor, com uma visão, entendeu que aquilo que eu tinha na mão, que é a inteligência espiritual, que eu fiz uma tese de doutorado em cima disso, era algo que tinha que ser compartilhado com o mundo. E literalmente ele me enviou para o mundo. A primeira viagem que eu fiz foi para a Suíça, um lugar horroroso, feio, a beça, para substituir o meu pastor, o nosso pastor, o pastor Silas. Ele foi convidado e me mandou no lugar dele. E a partir dali eu comecei a rodar. Eu nem queria, Europa toda, Paris, Inglaterra. E eu vim de Caxias, não sei se você conhece, né? Então você deve imaginar a alegria do homem, né? Que ganhou o mundo. Deus fez coisas muito grandes na minha vida. E aí essa é a minha tese de doutorado, foi o livro que me tirou da igreja, foi o livro que me lançou para o mundo. Então eu tenho alguns exemplares, não tenho muito porque está esgotado, inclusive nas livrarias você não encontra mais. Talvez na Amazon ainda tenha alguma coisa, mas se você comprar aqui eu assino para você. Esse daqui, 7 erros que mentes brilhantes não cometem também, foi um dos últimos livros que eu escrevi. Aqui eu conto a história de várias pessoas que eu mentorio. Eu trabalho com mentorio atletas de futebol, mentorio executivos, pastores. Então tem muitas pessoas que eu mentorio. Aqui eu conto histórias de como eu fiz essas pessoas alinharem ao seu propósito e a viverem o melhor de sua existência. Então esse livro aqui conta muita coisa legal, 7 erros que você não pode cometer na vida. Deixa eu entregar aqui, porque já que tem pouco, né? Rodrigo é solteiro. Pode pegar ali. Só avisando assim. Ele não está encalhado, viu, pessoal? Ele está solteiro, é diferente. Porque encalhado, né? Quando a pessoa não consegue nada. Ele não conseguiu, mas ele está orando, né? Não conseguiu, não é porque ele não quer, não. É porque assim, tem fila. Tem fila. Mas o garoto escolhe muito. Mas vai que, né? Eu quero dar um presente para vocês. Quantos gostam de presente aqui? Amém. Até você que não levantou a mão, pode também ganhar o presente também. Eu acabei de montar uma plataforma, porque assim, eu tinha tudo meu espalhado, Hotmart, sabe aqueles cursos, tudo espalhado por tudo que é canto. Então eu montei uma plataforma própria. Então você pode baixar no seu aplicativo do Google ou da Apple e aí participar comigo. Quem é que lê a Bíblia todo dia aqui? Ou pelo menos tenta ler a Bíblia todo dia? Levanta a mão assim. Se você sempre lê a Bíblia, gosta de meditar em alguma coisa da Bíblia, então você pode fazer isso junto comigo. O que você vai fazer? É só você botar aquele dali, aquele códigozinho. Cadê aquele códigozinho? Depois eu mostro a plataforma. Vai, bota aquele códigozinho. Aí, o presente. Então você pode buscar aqui com o seu celular isso aqui. Depois você preenche, não preenche agora não. Só botar o nome lá e o e-mail, se eu não me engano. E aí você se cadastra ali. E a partir dali você pode, todos os dias, lá tem um lugar chamado Pérolas. Durante 5 a 7 minutinhos, eu pego um versículo, eu medito nesse versículo com você, eu faço uma explicação ali da neurociência, da psicologia, e te ajudo a entender esse versículo, e aí eu oro por você. Então é um negócio de 5 a 7 minutinhos diário, que você pode participar comigo, são uma jornada muito interessante que você pode fazer. Agora sim, bota a plataforma para o pessoal ver. Essa é a minha plataforma. Então aqui eu tenho Pérolas, é aqui que você vai clicar, tá vendo? Isso aqui é gratuito, esse primeiro aqui.
Primeiro e o segundo, né? Você clicou ali, você vai ver. Mas hoje, eu vou pregar uma mensagem. Esse é o gratuito, você pode entrar, não paga nada. Mas hoje eu vou pregar uma mensagem de alinhamento. Deixa eu te dizer por que eu vou pregar essa mensagem. Porque na maioria das vezes, quando eu cuidei de pessoas, eu percebi que as pessoas tinham crises existenciais, crises de identidade, porque elas não sabiam exatamente quem elas eram em Deus. E quando você está perdido, sem clareza de destino, sem clareza de para onde você está indo, e quando você aceita Jesus, o seu caminho ao céu, amém? Se você não estiver alinhado com isso, o que acontece? Você se perde. E ao se perder, as crises dominam você. Daí vem a ansiedade, vem depressão, vem síndrome de pânico, vem uma série de outras enfermidades emocionais que às vezes você não dá conta de resolver. Então eu criei um curso chamado Acessando o Seu Propósito. Para quem precisa encontrar o propósito, para quem precisa ajustar o seu propósito. Pastor, eu não sei se eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Se você está nesse problema, tem crise na sua vida com certeza. E se você quer ajustar isso, eu fiz um curso específico para isso. Esse é um curso que é vendido por R$450 na minha plataforma e hoje ele vai ser vendido só aqui a R$100, que é exatamente para você pegar isso e desvendar esse negócio na sua vida. Então eu vou pregar aqui um tema que fala sobre isso, para você entender como é necessário isso, como é que um personagem bíblico sofreu com isso, mas em nome de Jesus, a partir de hoje você não sofre mais. Umas 4 pessoas pegou, vou repetir. A partir de hoje você não sofre mais. Vire para umas 3 pessoas na sua vida e fala assim, ó, Deus tem um plano para você e acho bom você estar alinhado com isso. Maravilha. Abra sua Bíblia junto comigo, por favor. Obrigado aí pela atenção. Se você perdeu ali, porque a gente não vai deixar isso aqui o tempo todo aqui, né? O código ali. Depois você pode entrar no seu aplicativo e baixar, tá? É a mesma coisa. Eu só fiz aquilo ali para adiantar, caso você se perdesse. Só procurar lá, Djalma Pinho, e você vai achar eu lá no aplicativo, ou da Apple ou do Google. 1 Samuel não. Juízes capítulo 6. Preguei essa mensagem semana passada, eu já estou aqui com ela na cabeça. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. A partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ou a Abisrita. E Gideão, seu filho, malhava trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, não porventura te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como? Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se eles fossem uma só pessoa. Eu quero começar essa mensagem declarando aqui em nome de Jesus, que você e Deus é maioria, que você e Deus é vencedor sempre. Não importa se você não está pronto para o desafio, se Deus entrar contigo, não tem ninguém que pode impedir a sua vitória. Quantos acreditam assim? Antes de eu começar a pregar, deixa eu mandar um beijo para minha professora. Gente, ela foi minha professora no primário. Você tem noção disso? Eu devia estar, acho que na segunda, na terceira série, não sei direito qual era a série. Segunda série, então eu devia ter, deixa eu ver aqui a idade. Qual é a idade da segunda série assim? 7? Meu Deus do céu. 50 anos atrás. Já calculou a minha idade, né? 57, que eu tenho 7 anos. 50 anos atrás,
Essa senhora de cabelinho branquinho, meu cabelo já igualou o seu, né? Que coisa mais linda. Então o anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho, onde estava lá Gideão. Quem é Gideão? Gideão é considerado um juiz na Bíblia. Débora, Baraque, Eude, Otiniel, Gideão, quinto juiz da Bíblia. Quem eram os juízes? Deus levantava no meio do seu povo alguém que ele entregava uma visão, um propósito, e essa visão e um propósito arrastava o povo com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma visão para a sua vida. Deus tem um propósito para você. E essa visão e esse propósito arrasta multidões. Só uns 4 receberam isso, né? 2 ali mais forte, o irmão pegou assim bem forte. Mas eu queria que você falasse assim: Deus tem visão para mim. E essa visão arrasta multidões. Você não foi chamado para ganhar só a sua família, não. Você não foi chamado para ser bênção só na sua casa, não. Você foi chamado para ser bênção para as nações. Ah, não, você está muito fraco hoje. Já vim aqui com você mais animado. Eu vou repetir. Você foi chamado para arrastar a multidão. E aquilo que você carrega pode estar até escondido hoje, mas daqui um pouquinho isso vai ser mostrado para o mundo. E na hora que o mundo ver isso, vai ser glorificado o nome do Senhor na sua vida. Deus tinha essa visão com Gideão, como tem com você. O grande problema é que Gideão estava dentro de um cenário onde o seu propósito estava como que preso, amarrado, escondido. E às vezes é assim que está acontecendo com a gente. Deus quer fazer coisa grande na nossa vida. Deus preparou assim, Deus tem um sonho, uma visão para a gente. O problema é que o cenário que está em volta, a vida que eu estou vivendo, a geografia que eu estou inserido, parece que não me dá oportunidade. Ou pelo menos a gente bota a culpa nisso. Ah, porque se eu fosse mais assim, porque se eu nascesse numa família melhor, porque se eu fosse mais rico, porque se eu tivesse mais dinheiro, porque se eu pensasse assim, esse caxiense aqui não ia sair de lugar nenhum. Se Deus pegou um caxiense lá, no interior, a minha família era do interior de Caxias, não era do centro de Caxias, não. Era do interior, lá de dentro. Onde meu avô morava era uma fazenda, tinha uma casa aqui e outra lá embaixo. Mas Deus olhou ali e falou assim: naquela família ali eu vou tirar um pregador para nações. Naquela família ali eu vou tirar um mentor de gigantes. Naquela família ali eu vou tirar uma pessoa que vai transformar vidas. Deus tem sonhos com você, sonhos grandes. O problema é que se você aceitar o ambiente que você está vivendo como algo que te trava, e esquecer que o teu Deus é poderoso para romper qualquer uma dessas geografias, você não avança. Olha o cenário. Se você for para o início do capítulo mesmo, você vai ver que a Bíblia diz que o povo de Deus fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Primeira coisa, você está inserido no meio de um povo que é incrédulo. Em volta de você tem muita gente que não crê em Deus, que não vive Deus, que não busca Deus. Mas será que você vai ser arrastado na incredulidade deles? É um povo que não acredita que Deus pode dar mais, que Deus pode abrir portas, que Deus pode fazer você romper. Você vai ficar agarrado na crença deles. Olha o que acontecia. A Bíblia diz que tudo o que eles plantavam, os midianitas vinham lá e saqueavam. Talvez você esteja plantando já há muito tempo, mas não prospera. Você está se esforçando há muito tempo, trabalhando tanto, fazendo as coisas, mas parece que não rompe. Por que não rompe? Porque há um desalinhamento entre o que você está fazendo e o propósito de Deus na sua vida. E é aqui que a gente vai entender. Primeira coisa que desalinhava eles, a Bíblia diz que eles fizeram covas, fortificações e cavernas. Há muita gente que está escondida em caverna, como Elias se escondeu e Deus acabou com o ministério dele ali quando ele entrou naquela caverna. Você sabe que tem um chamado, você sabe o que Deus quer da sua vida,
Você já recebeu palavras de revelação em relação a isso, mas você está dentro da caverna como Elias, escondido, com medo de se expor, porque não falo bem, porque eu não sei pregar direito, porque eu não sei, eu poderia ser melhor, porque eu não tenho tanta instrução. Você bota a culpa em você, como se você fosse a única capacitação para realizar as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não chama pessoas prontas, Ele prepara aqueles que estão disponíveis para Ele. Sua desculpa só vai atrapalhar. E era isso que o povo fazia, se escondiam dentro de cavernas. Quem sabe você está com o seu ministério, com o seu chamado, com aquilo que Deus quer para você, escondido dentro de uma caverna. Vire para a pessoa do lado e fale assim para ele: você sabe que caverna, fala para ele assim, você sabe que caverna é lugar do Batman? Não é lugar para você lá, né? É lugar para morcego, é lugar para urso hibernando. Só tem coisa ruim em caverna, irmão. Águia vive em caverna? Você é águia, você tinha que estar voando, e não dentro de caverna. Quem diz amém para mim? O povo estava dentro de caverna, mas também estava dentro de covas. O que é cova, irmão? Cova é lugar de botar morto. Você está morto? Ainda não, graças a Deus. Porque se você tivesse morto aqui na igreja, sentado aí, olhando para mim, irmão, eu estava correndo ali agora. Graças a Deus, você está vivo. A grande questão é que você é um vivo que se comporta como morto. Ou seja, você não põe a sua energia, você não se movimenta, você não deixa Deus movimentar isso aí. Mas hoje você vai sair por aquela porta ali bem vivo. E quando eu falo bem vivo, eu digo vivo no seu propósito, vivo na sua fé, vivo na sua esperança, vivo na sua unção, vivo na graça de Deus. Você vai sair vivo por ali. Quem olhar para você tem que ver brilho nos teus olhos. Você sabe qual é a primeira coisa que apaga na vida de uma pessoa que está sem Deus ou está morta espiritualmente? São o brilho dos olhos. Você olha para alguém e vê Deus nos olhos. E você olha para uma pessoa que está apagada em pecado, ou assim ou assado, você consegue ver, os olhos não brilham. Eles estavam dentro de covas. Mas também a Bíblia diz que eles fizeram fortificações. O que são fortificações? Eles criavam muros para se isolar dos desafios de fora. Você sabe por que muita gente não cresce na vida? Porque criam muros. Eu já tentei passar nesse concurso, mas não consegui não. Você tentou uma vez? E já desistiu? Você recebeu um não no negócio e já desistiu? Você montou um projeto, no primeiro não que você recebeu, você já parou o projeto? Eu não quero mais namorar, porque homem é tudo igual. Como assim? Porque não deu certo com um, você acha que vai dar errado com todos? Porque eu namorei uma menina, agora eu não quero mais saber. Como assim? Porque não deu certo com uma, você já acha que todos vão ser igual? Ei, espere, deixa eu dizer uma coisa para você. Se há uma coisa que constrói pessoas grandes, é o erro. Não conheço ninguém gigante na fé ou em qualquer outra coisa, no trabalho, no esporte, que não tem errado muito. Eu gosto de uma palestra que o Denzel Washington deu uma vez numa escola, que duas coisas ele marcaram. Primeiro ele diz: put God first, coloque Deus em primeiro lugar. Mas depois ele vira e diz assim: ei, erre muito. Como assim? Erre muito, porque só quem erra pode melhorar. Você não entendeu? Uma vez chegaram para aquele cara que descobriu a lâmpada, a luz que fez como é o nome dele mesmo? Thomas Edison, não é? Thomas Edison. E ele tinha tentado acho que 900 e não sei quantas vezes. E aí falaram para ele: cara, você não desanimou não por ter errado tantas vezes? Ele disse: eu não errei tantas vezes, eu tentei tantas vezes. Viu a diferença entre errar e tentar? Quem está vivendo o seu propósito não está errando, está tentando.
ele tenta acertar, ninguém procura o erro acontece, ele aparece, mas ele aparece para você ajustar. Tem coisas que vão acontecer na sua vida que você não planejou, você não queria aquilo, mas aconteceu. E para que aconteceu? Para te mostrar que você é ruim? Não, para que você melhorasse alguma área da sua vida. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, você vai melhorar tanto, que vai ser impossível Deus não operar coisas grandes na sua vida. Eles fizeram fortificações. Eu me lembro que eu morava aqui em Niterói, recém-casado com a minha esposa. Ela fazia residência médica em Niterói, se formou na UF, em medicina, e aí a gente morava ali em Niterói. E eu me lembro que sempre que eu vinha, eu passava na frente das barcas, e ali costumava ter um circo. E aí uma vez eu passei por ali e tinha um elefante dentro de uma jaula, e ele ficava assim. Daí eu reparei que todo elefante que você olha, que é elefante de circo, elefante, né, desses domesticados, eles estão assim. Quantos já repararam isso? Que o elefante fica parado assim, jogando a tromba para um lado, a tromba para o outro. Eu fiquei curioso com aquilo, eu falei, por que o elefante está ali jogando a tromba para um lado, a tromba para o outro? Isso deve ter uma razão para isso. Olha, Deus é tão tremendo que não passou assim um mês. Eu estava assistindo um canal de televisão, aquele Discovery Animal, né, que fala dos animais, e aí apareceu o pessoal falando do elefante, e aí explicando que o elefante, ele tem um comportamento estranho, enjaulado, porque quando ele é trazido da África, eles não trazem elefante gigante da África, eles trazem só os pequenininhos, para treinar os pequenininhos. E aí quando eles trazem, eles pegam uma estaca, prende o pé dele, amarra, correnta, e ele fica tentando sair, porque ele é novinho ainda. Enquanto é novinho ele tenta, só que o tempo vai passando, e ele pega aquele padrão, aí eles tiram a estaca, não precisa mais, e ele continua ali. Só que agora ele está gigante, mas o padrão mental dele continuou prisioneiro. Você já entendeu que você é inteligente? O diabo muitas vezes faz isso com a gente. Você tenta uma coisa, não dá certo, você cria um padrão achando que você não consegue aquilo, só porque você tentou uma vez e não conseguiu. E se você deixar o padrão de não consigo, não posso, não dá, como é que a gente verifica isso? A pessoa que diz, não gosto de matemática, quem disse para você isso? Só porque você se deu mal em algumas vezes, você põe aquilo na cabeça, porque na verdade o que você está dizendo não é eu não gosto, você está dizendo eu não consigo. Eu nunca vou falar outra língua. Já escutou alguém falar isso? Como não? Teu cérebro é preparado para aprender qualquer coisa, até mandarim se você quiser. Não precisa nem ser inglês não, pode ser mandarim. Você tem um cérebro extraordinário. O problema é que você permite que crenças limitantes agarrem em você e você fica prisioneiro. E é isso que está acontecendo com Gideão. Deus queria alinhar Gideão ao céu para viver um propósito, porque Deus tem um propósito que é maior do que todos nós. Só que Deus não desce do céu para fazer, Deus não manda anjo fazer, Ele quer fazer contigo. Sinta-se honrado por isso. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, para Deus operar a vontade dEle no reino através de você. Mas Ele precisa de pessoas desbloqueadas. E aí vem Gideão. O que ele está fazendo? Primeiro, malhando trigo no lagar. Você já sabe, eu acho que eu já até preguei uma mensagem aqui sobre Gideão. Você sabe que lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar o quê? Uvas. Sabe aquele lugar que você põe a uva e aí você amassa a uva? Isso é o lagar. Mas ele estava malhando trigo no lagar. Há um desalinhamento aqui entre o que você faz e aquilo que você deveria fazer. E o pior é que muitas vezes você sabe que não deveria estar fazendo isso nesse lugar aonde você está fazendo. O negócio é que o anjo do Senhor que se apresenta, que é a personificação do próprio Jesus, ele se apresenta ali não para o que Gideão está fazendo, mas para o que Gideão era. Deus não está olhando o que você está fazendo, Deus está olhando quem você é.
E por quê? Porque o que você está fazendo não mudará aquilo que Deus sonhou para você. O que vai mudar é se você não for aquilo que Deus quer que você seja. Deu para você entender isso? Ele malhava trigo no lagar. Está errado, mas ele estava ali. Por que ele estava ali? A Bíblia diz, porque estava com medo. Os nossos medos fazem a gente não exercitar aquilo que Deus queria que a gente exercitasse. E aí o anjo chega e vai direto na raiz do nome Gideão. Ele vira para Gideão e diz: Gideão, varão valoroso. Essa palavra valoroso tem a mesma raiz do nome Gideão, que é guerreiro. Então ele vem na raiz do nome para dizer o seguinte: eu sei quem você é, mesmo que você esteja escondido. Você entrou aqui hoje e talvez você esteja escondido. Você está sozinho, isolado. Talvez você tenha vindo até sozinho na igreja. Só que você não sabia, Jesus já estava aqui te esperando. O Espírito Santo já estava te sondando. E Ele não olha para você pelo que você fez. Esteja você fazendo coisas grandes, boas, ou fazendo besteira. Ele não está de olho nisso. Ele está de olho na sua essência, naquilo que você é. Por quê? Porque se Ele tomar conta da sua identidade, você passa a alinhar com os céus e passa a fazer o que tem que ser feito. Varão valoroso, que quer dizer também varão corajoso, que quer também dizer guerreiro. E ele lá com medo. Deus não olha você pela mesma visão que você tem no espelho. Às vezes você se olha no espelho e se vê fraco, se vê ruim, se vê cheio de defeito. Deus, quando te olha, chama você de meu filho, menina dos meus olhos. Ah, Deus, quando te olha, Ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe o que Ele colocou aí dentro. Oh, Ramacaya Nasher. Se pecado é errar o alvo, a pessoa que está desalinhada com Deus, ela está em pecado. Porque ela não tem condição de alinhar o alvo, se ela se comporta de forma errada. Há muitas pessoas que se agarram à promessa ou a um sonho, mas na verdade elas deveriam estar agarradas no propósito. Muitas pessoas, muitas assim, incontáveis, já chegaram para mim e disseram assim: eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Bonito isso, né? Eu não conheço quem não tenha. Ou você achou que você era especial porque tem uma promessa? Todos nós temos promessa. O problema não é ter a promessa, o problema é viver o propósito. E muita gente fica só na promessa. Eu tenho uma promessa, como se aquela promessa viesse sozinha. Ela não vai vir sozinha. Você precisa entrar no movimento. Gideão estava lá: eu tenho uma promessa, eu sou do teu povo, eu tenho uma promessa. E aí o Senhor vem e diz para ele: ei, você que está aí malhando trigo no lagar, cheio de medo, você é corajoso. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: você tem promessa? Então se move naquilo que você é. Você é corajoso, você é guerreiro, você é forte. Sai daí desse lagar agora. O que Deus está fazendo aqui essa noite é dizer para você: está na hora de você sair dessa posição que você está. Está na hora de você se agarrar ao propósito, não à promessa. O povo de Deus tinha uma promessa, mas estava desalinhado ao propósito. Agora eles tinham um juiz que ia se mover no propósito e arrastar Israel com ele. Você vai transformar sua casa, você vai transformar sua cidade, você vai transformar sua empresa, seu negócio. E por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de hoje você não vai ficar mais parado, você vai se mover. E ao se mover, Deus vai agir através de você. Ei, Gideão, Deus revela a identidade dele. O Senhor é contigo, varão valoroso. O interessante é a resposta de Gideão. Pegue sua Bíblia comigo e veja comigo. Ele recebe a palavra do Senhor no versículo 12. Mas no 13 ele responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo,
Por que tudo isso então aconteceu? Olha que coisa louca isso aqui. Deus se apresenta a ele, chama ele de guerreiro e levanta ele como juiz da nação. Vou te chamar como líder. Você vai ser o meu guerreiro que vai guiar o meu povo. E aí ele se levanta e diz assim: ai, mas eu não quero saber. Primeiro você tem que me explicar por que tudo isso aconteceu. Tem gente que ao invés de aceitar o desafio de Deus, que é construir um futuro, ele se abraça no passado. Não importa por que aconteceu, o que importa é o que vai acontecer a partir de hoje. Deus não está muito preocupado com o teu passado, entenda isso. O passado passou, por isso o nome é passado, porque ele passou. Mas agora Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Deus vai escrever uma coisa diferente. Deus vai trabalhar na sua vida algo novo. Não importa aquilo que você tem como característica. Eu já peguei muitos jogadores de futebol que tinham uma característica e tinham um rótulo de não chegar a lugar nenhum. E alguns deles eu consegui colocar entre os melhores da sua equipe, valorizados, foram vendidos para a Europa valendo milhões, mas antes tinha um rótulo de pessoa que não ia dar em nada. E a única coisa que eu fiz foi trabalhar o propósito dele, foi trabalhar a identidade dele, porque quando você sabe quem você é, o inimigo não põe rótulo em você. Gideão tinha um rótulo: não vai dar certo, não vai dar, não consigo. Aí a pergunta dele em relação ao passado: por que tudo isso nos sobreveio? Porque lá no passado o Senhor fazia milagres, mas agora o Senhor, põe a culpa em Deus, o Senhor nos desamparou. Deixa eu dizer um negócio para você: não foi Deus que desamparou eles. Eles erraram diante do Senhor, e quem erra paga o preço do erro. Agora Deus é tão misericordioso e bondoso que Deus não vem para ele e falou assim: olha, eu vou te usar, mas você com esse povo aí, vou te contar, hein? Vocês só me envergonharam, hein? Vocês só fizeram coisa errada. Deus não falou do passado deles. Ele trouxe o passado desnecessariamente. Tem muitas pessoas presas no passado e por isso não avançam. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, eu pregando na igreja que eu pastoreava lá em Bangu. E uma senhora sentada assim, do lado direito, chorava copiosamente, mas chorava muito forte. E aquilo estava me atrapalhando, me angustiando, e eu pregando, e ela... E eu angustiado com aquilo, olhava para os obreiros assim, ninguém tinha coragem de chegar perto dela, ela toda de preto, chorando copiosamente. Eu falei: morreu com certeza alguém, ela está de luto e está chorando. Acabou o culto, eu fui lá: senhora, o que houve? O que aconteceu? Pastor, Gervásio morreu. Eu amava tanto Gervásio. Gervásio era maravilhoso. Eu senti que o Gervásio era tão bom, eu não sei de quê, mas tanto que a mulher chorava, esse Gervásio devia ser alguém muito extraordinário, porque ela chorava copiosamente. E eu sou muito emotivo, já comecei a chorar junto. E a senhora, o Gervásio morreu. Puxa vida, eu nem sabia que era Gervásio. Puxa vida, a senhora não falou para mim, não ligou para mim, nunca vi aquela mulher na vida. A senhora podia ter falado comigo e tal, por que a senhora não falou e tal? Quando foi isso? Tem 15 anos que o Gervásio morreu. Falei: o quê? Não, repete. Não, morreu, o Gervásio morreu. 15 anos que o Gervásio morreu. O quê? Na hora, sabe, acabou aquele sentimento meu, acabou, o luto acabou ali. Eu entrei no luto com ela, saí na hora. Morreu com 15 anos. Gente vivendo luto de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. Você está rindo dela, mas você tem um ser Gervásio. Tem o seu Gervásio. Uma empresa que você trabalhou, um negócio que você fez, que estava dando tudo certo, de repente aquilo acabou. E aí você fica agarrado naquilo lá do passado. Ai Deus, eu queria aquele negócio que eu tinha, sabe? A pessoa teve um relacionamento, no início estava tudo legal, aí o relacionamento acabou e ela está morrendo naquele relacionamento.
Já vi pessoas dizer: ah, pastor, sabe, agora eu estou com esse rapaz, eu nem sei se é o caso, porque o outro que eu tinha, sabe, ele abria a porta para mim, o outro me servia não sei o quê, mas ele não está mais contigo. E se ele não está contigo, esquece ele, acabou, passou, virou. Irmão, Gervásio morreu. Eu virei para a irmã e falei: a senhora vai vir aqui, eu tenho um culto aqui de pessoas solteiras, vou casar a senhora de novo, a senhora vai esquecer o Gervásio, porque essa hora o Gervásio nem pó é mais, não tem nem pó lá mais, sumiu, Gervásio sumiu, nem pó é, então a senhora vai casar com outra pessoa. Irmão, larga esse teu Gervásio, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: enterra o teu Gervásio, em nome de Jesus, enterra ele, deixa ele embora, esquece isso. Deus aparece para Gideão e diz: meu filho, nós vamos vencer, nós vamos para frente. Gideão vira para Deus e diz: mas antigamente, mas no passado, passou. O passado passou. Gervásio morreu. Gervásio foi enterrado. Não acende nem vela para ele, que não adianta. Gideão responde para Deus sobre o passado e Deus não dá a mínima para ele. Deus vira para ele e diz assim, e a Bíblia, é interessante que a Bíblia diz assim, e o Senhor olhou para ele, olha a expressão, como assim o Senhor olhou? Se Deus não tem olhos? O Senhor olhou para ele, o que a Bíblia está dizendo? Deus chamou ele para perto, para ele não perder o que ia ser falado. Deus chegou pertinho dele e disse: eis, olha a mim. O Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força. Ah, meu Deus do céu, vai na tua força. Só que Gideão estava como? Forte. Gideão estava fraco. Gideão estava triste, Gideão estava angustiado, e Deus vira para ele e fala: vai na tua força. Sabe o que Deus diz para a gente? Tem uma força aí dentro que está escondida. Tem uma força aí dentro que, se você tocar nela. Eu tenho um menino que eu cuido dele. Ele está jogando agora a Copa do Mundo Sub-17 da seleção brasileira. E esse menino cresceu num lugar muito pobre. Esse menino tem, apesar de ser um excelente jogador e tal, na cabeça dele, tudo vai dar errado. E por isso, o empresário dele me contratou. Djalma, você tem que ajudar ele, porque é um garoto que era para estar jogando lá fora, já no Barcelona, em qualquer outro time desse, de grande investimento, mas o garoto tem a cabeça fraca. Então ele sempre fica falando: não vai dar certo, isso aqui não dá certo, isso aqui. E aí ele manda mensagem para mim. No primeiro jogo que ele jogou, ele não correu em campo, ele andou em campo. E aí o Brasil ganhou de 7-0, ele atacante, não fez nenhum gol. E aí ele veio: você acha mesmo que eu sou craque? Porque olha só, eu não fiz gol, todo mundo fez, eu não fiz. Eu não sei se vai, não sei se vem, não sei se foi, não sei se foi. Eu falei: você quer saber a verdade? Você jogou como um frouxo. Você não jogou como homem. Você não jogou como profissional. Você não se entregou. Todos os outros garotos se entregando, suando, ralando, e você andando em campo. Se você não entrar naquele campo no próximo jogo, e você entregar a tua alma, eu cancelo meu contrato contigo, que eu não vou cuidar de você. Ele jogou o último jogo, fez gol, deu assistência e foi um dos melhores em campo. No primeiro jogo ele foi tirado. No segundo jogo ele jogou o jogo inteiro. Amanhã ele vai jogar, vai arrebentar de novo. O que faltava nele? Ele tirar uma força que está aqui dentro. A força está aí, querido. O problema é que, ao invés de ouvir a voz de Deus, você vê a voz do medo. Você escuta a voz do não pode, não dá certo. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo que habita aí dentro. Se o elefante soubesse a força que ele tem. Ele está lá
dentro daquele negocinho lá, balançando o negócio para lá e para cá, porque ele está achando que aquilo ali ainda existe. Deus me trouxe aqui para dizer para você: não tem corrente que possa te prender, não tem medo que vai te parar, não tem coisas que vão te aviltar. Deus está contigo e Ele é poderoso para te levar aonde tiver que levar. Oh, aleluia! Se o elefante soubesse, ninguém ia conseguir segurar o elefante. Assim também aquele que é cheio do Espírito Santo, quando você se dá conta que Deus está contigo, não tem nada que possa te parar. E para terminar, olha o que diz o texto. Quando Deus virou para ele e disse: vai na tua força, eu não te mandei já, eu não te dei uma ordem, tem uma promessa na sua vida, mas mais do que isso, eu te dei uma ordem de se mexer. Eu liberei uma ordem para você. A resposta dele foi: ai, Senhor meu, de novo. Parece que a vida dele era só dizer ai, 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 ai. Ai, Senhor meu, a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Na minha época a gente falava diferente. Na minha época a gente dizia assim: sou pequenininho, tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. Era isso que a gente falava. Gideão falou isso com outra linguagem. Ele está dizendo para Deus: eu não sou a pessoa que o Senhor pode usar. Eu acho tão lindo quando alguém chega diante de Deus para falar isso. Mas não acho lindo o que ele fez, o que ele falou. Eu acho lindo é como Deus age com essa pessoa. Com Moisés chegou e Deus falou assim: você vai lá e vai falar para Faraó, e vai dizer isso, vai dizer aquilo, eu vou botar a palavra na tua boca, e você vai lá. E aí Moisés disse: ah, Senhor, minha língua é pesada. Esse termo, língua pesada, pode ser duas coisas. Pode ser gagueira. Já viu o nosso governador do Rio de Janeiro? É gago. Quando ele fica nervoso, é difícil até para ele falar, né? Não subiu o morro, sabe? É interessante. E ele é inteligente. Agora cantando, nenhum gago, né? Cantando é tranquilo, né? Então é melhor falar cantando, né? Talvez Moisés tenha virado para Deus e dito para ele: é que eu não vou conseguir. Ou talvez ele fosse fanho. Eu não sei qual era o problema de Moisés. Eu sei que o problema era na fala, porque ele falou que era, não foi eu que disse. Estou metendo pau em Moisés, ele meteu o pau nele mesmo. Só que ele bota isso para Deus. Aí Deus olha para ele e diz assim: mas vem cá, quem é que fez o gago? Quem é que fez o que fala bem e o que fala mal? Não fui eu? Sabe o que ele está dizendo? Eu conheço teus defeitos, fui eu que fiz. Eu conheço onde você é fraco, fui eu que te fiz. Agora, se eu estou dizendo que eu vou te usar, é assim mesmo como você é. Não adianta dar desculpa para Deus, porque foi Ele que te fez. Então Ele sabe como pode te usar, Ele sabe como Ele pode fazer. A única coisa que Ele quer é que você se entregue para Ele, é que você acredite nele, é que você aceite a palavra dEle, a ordem dEle de ir e se mover. Porque se você fizer isso, querido, vai acontecer. E a palavra dEle para Gideão foi: Gideão, eu e você vamos vencer eles, como se eles fossem um homem só. Você não vai ver um exército. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que você acha que é poderoso, quando chegar diante de mim, não vai ser nada. Sabe o que você precisa ter? O nome disso é olhar de gigante. Na minha plataforma eu tenho uma academia lá chamada Academia de Gigantes, onde eu treino pessoas a mudar o olhar. Por que eu faço isso? Porque é assim que acontece. Quando um dos meus atletas, ou quando um dos meus, né, por exemplo, uma das pessoas que eu cuido, estava falando com
o pastor aqui. Ele é um empresário que é um dos caras que traz o Mounjaro. Alguém já ouviu falar de Mounjaro aqui? Mounjaro? Quem já escutou falar disso? Um remédio que ajuda a emagrecer. A empresa do cara já faturava muito, quase R$500 mil por mês. Só com o Mounjaro, ela está faturando mais de 13 milhões por mês. Mas sabe como é que foi a virada de chave? Quando deram para ele a oportunidade dele trazer esse produto, e quase ninguém teve coragem de ir lá negociar. Ele olhou para ele e falou assim: pô, eu nasci no Morro do Alemão. Eu sou um cara que nasci na pobreza. Viemos de baixo. Será que esses caras vão me ouvir? Ele não falou isso. Ele falou assim: isso aí é a oportunidade de Deus para a minha vida. Ele olhou o desafio não com os olhos dele, como alguém que veio de um lugar mais pobre, que pudesse ter impossibilidade. Não, ele não fala inglês. Ele não está preparado para isso. Mas quando ele olha aquilo com os olhos de Deus, quando ele diz: isso é a porta de Deus para a minha vida, isso aí é Deus colocando para mim, ele foi lá e fechou o negócio. E hoje é um dos que mais vende no Brasil. O produto mais vendido no Brasil hoje para emagrecimento. Ei, Deus vai te dar coisas grandes quando você pensar grande. Deus pegou Gideão pequenininho e falou para ele assim: olha para os teus inimigos, não com os teus olhos, olha com o meu, porque eu e você vamos vencer esses caras. Você lembra dos espias que foram enviados à terra prometida? Quando eles chegaram lá, o que 10 dos 12 espias falaram? Lá só tem gigante naquela terra. Ou seja, ele olhou como gafanhoto. Olhos pequenos, problemas grandes. Mas 2 deles olharam e disseram: aquelas pessoas que estão lá são alimento para nós. Alimento é menor do que você não come nada maior que você. Então eles eram maiores e o desafio era menor do que eles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas por que eles olharam assim? Porque eles não estavam olhando com seus próprios olhos, mas eles estavam olhando através dos olhos de Deus. Essa noite eu quero te convidar a passar a olhar a vida com os olhos de Deus. Eu quero que você passe a olhar a vida de forma diferente. Você não vai vencer as coisas pelas tuas estratégias. A estratégia é Deus quem vai te dar. Você não vai vencer pelos seus lindos olhos, pela sua inteligência. Eu não sou o mentor mais inteligente do Brasil, mas as pessoas que eu mentorio dizem isso. Por quê? Porque elas encontraram em mim alguém que Deus usa. E quando Deus usa para o teu cliente, você vai ser o melhor sempre. Se é psicóloga, vai ser o melhor psicólogo do mundo. Pelo menos para aqueles que vão ser transformados por você, que vão ser modificados por você. Deus pode não fazer você o primeiro do mundo, mas para aquelas pessoas que Ele vai te usar, você vai ser o primeiro do mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fique de pé no seu lugar.